Olá a todos. Este é o começo de uma série de 4 vídeos de introdução ao Apocalipse. Esse primeiro vídeo é as 7 chaves de interpretação do Apocalipse. O segundo vídeo será o contexto histórico e sociológico. O terceiro vídeo, o contexto espiritual ao qual está inserido as igrejas a qual foi destinada a carta do Apocalipse. E o quarto vídeo será o que é um símbolo e por que Deus se utilizou dessa linguagem simbólica. A primeira é o que está escrito em Gênesis 1:1. No princípio criou Deus os céus e a terra. Toda a interpretação bíblica, ela possui uma ordem. Quando a Bíblia fala de céus, a Bíblia está se referindo ao mundo espiritual e a terra ao mundo físico que nós conhecemos. Isso significa que tudo o que acontece, primeiro acontece no céu e depois acontece na terra. Ou seja, se os eventos se dão primeiro no céu, para que depois eles se reproduzam na terra, a sua interpretação também tem que seguir essa ordem. Primeiro no céu e depois na terra. Vou dar um exemplo. Quando a Bíblia fala no capítulo 12 que eu vi um grande sinal, um grande dragão e etc. Isso significa que alguma coisa aconteceu primeiro no mundo espiritual, houve uma ação no mundo espiritual e ela se reproduz com esse dragão logo após perseguindo a igreja na terra. Primeiro ele luta no céu e depois ele luta na terra. E você vai ver que o Apocalipse ele segue essa ordem completamente. Primeiro João é arrebatado em espírito, vê as coisas no céu e depois ele reproduz as coisas na terra. Existe um tabernáculo no céu e depois o tabernáculo é reproduzido na terra. Essa é a primeira chave. E aqui que está uma grande confusão das pessoas quando tentam interpretar primeiro as coisas na terra, os eventos acontecendo na terra, e esquece de interpretar os eventos que acontecem no céu, no mundo espiritual. A segunda chave é o foco na eternidade. O livro do Apocalipse ele foi escrito pensando na eternidade. O interesse de Deus é estritamente na salvação do ser humano, em última instância. Claro que ele se importa com as circunstâncias e por isso escreveu para avisar, mas o foco principal, a narrativa principal, o referente é a eternidade. E se você sai desse referente, você acaba entrando em erro. Então toda a interpretação que você der ao Apocalipse, você tem que se lembrar de que a intenção sempre é a eternidade. A terceira chave são os 4 níveis da palavra de Deus. A palavra de Deus possui níveis. O primeiro nível é o que aqui a gente pode chamar de histórico ou literal. São os fatos que realmente aconteceu. Quando João diz, eu estava na ilha de Patmos. Isso não é uma linguagem simbólica, não é uma linguagem figurativa, não. Ele estava lá, era uma ilha e ele estava lá preso por causa do Evangelho. Mas a Bíblia possui um segundo nível, que é o figurativo e o simbólico. Ainda no capítulo 1, Deus fala com ele para enviar a carta do Apocalipse às 7 igrejas e ao anjo das 7 igrejas. E depois ele explica quem é esse anjo.
Quer dizer, é uma linguagem figurativa, os cartiçais, que representa os anjos, o que seria para hoje os pastores, líder da igreja. O terceiro nível da palavra de Deus é o nível espiritual. Toda a palavra ela tem um cunho, como eu já disse, literal, pode ser figurativo, mas que representa uma verdade espiritual. Quer dizer, os efeitos que ela causa repercutem no mundo espiritual. Esse é o terceiro nível. E o quarto nível é o nível filosófico. O nível filosófico é que toda a Bíblia ela possui uma lógica. Ela não é um compêndio de palavras soltas. Cada palavra ela tem um porquê de ter sido usada. Quando João diz eu vi, ele poderia falar de outra maneira, mas ele escolheu a palavra eu vi. E se você for reparar, ela se repete em vários capítulos. Há um porquê, há uma filosofia por trás disso. A quarta chave da interpretação do Apocalipse são as 4 perguntas de Aristóteles. A primeira pergunta é: o que é isso? Toda vez que você lê um texto, você deve se fazer essa pergunta. Afinal de contas, o que é isto? Vou dar um exemplo. Ainda no capítulo 12 diz: e vi um grande dragão. Você deve se perguntar, afinal de contas, o que é um dragão? O que é que o escritor estava pensando quando ele resolveu usar a palavra dragão? Quem é o referente? O que é isso? Essa pergunta você deve se fazer. A segunda pergunta é: por que isto? Por que um dragão? Porque Deus, através do Espírito, inspirou João a colocar a palavra dragão. Ele não poderia se referir a Satanás como outro bicho. Eu vi um grande leão, eu vi um grande urso, eu vi um grande cachorro. Não, eu vi um grande dragão. Então tem um porquê, tem um sentido de essa palavra ter sido escolhida. A terceira pergunta é a pergunta que a ciência usa: como isso funciona? E ainda você pode utilizar a mesma aplicação a qualquer símbolo e a qualquer texto da Bíblia. Como um dragão funciona? Você já se perguntou o que é, o porquê e agora como funciona? Todas essas perguntas devem ser respondidas em qualquer interpretação de um texto do Apocalipse. Aliás, isso serve para toda a Bíblia. A quinta chave é o que está escrito no capítulo 21. Depois disso, eu vi. E se você for buscar ao longo do Apocalipse, você vai ver diversas menções de João falando: eu vi tal coisa, eu vi isso, eu vi aquilo. Ele está fazendo um convite a você ver. O Apocalipse foi escrito para se ver, para que você interprete ou comece a interpretar. Você precisa enxergar o texto, enxergar o que o autor viu. Você precisa se colocar no lugar de João e ver o que ele viu. Essa é a chamada. E é por isso que ele está lhe convidando. Eu vi, eu vi, eu vi. Você também precisa ver.
A sexta chave é a chave do tempo. O Apocalipse, ele possui um tempo. Ele não é eterno. Isso significa que em todo o Apocalipse está presente o passado, o presente e o futuro. A sétima chave é os ciclos. O Apocalipse ele foi escrito em círculos de eventos. Por exemplo, a partir do capítulo 2 começa as cartas às igrejas. E são 7 igrejas. E aí encerra um ciclo. Depois, e isso você vai encontrar em quase todo o Apocalipse. 7 trombetas, um círculo. 7 anjos, um ciclo. E por aí vai. 7 selos. E por que isso? A resposta disso você vai encontrar, tá lá em Gênesis. Deus criou o mundo em 7 dias. Isso significa o quê? Que Deus criou o mundo para que obedeça a ciclos. Salomão já dizia: há tempo de bonança, há tempo de escassez, há tempo de vitórias, há tempo de derrota, há tempo de nascer, há tempo de morrer. Isso significa que toda a vida humana está envolta em ciclos. Você nasce, você cresce, você se reproduz e você morre. Essas foram as 7 chaves do Apocalipse. Esse vídeo faz parte de uma introdução de 4 vídeos para daí a gente entrar de fato no Apocalipse. Se você gostou do vídeo, deixe seu like e assine o canal. Até a próxima.